Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos de volta, agradecendo como sempre a sua participação, a sua inscrição no canal e também a você que é do Clube de Membros, a você que está assistindo esse vídeo no horário da exibição e a você que vai assistir não só esse vídeo, como também todo o conteúdo disponível para você que é assinante, para você que está inscrito, para você que não é inscrito, para você que é do Clube de Membros do canal. Colabore, participe a partir de R$ 2,99 com os nossos planos, faça o canal crescer e se manter ativo. E olha que hoje o dia é redondinho de um assunto que eu já levantei desde que eu fiz o TBT do Gilles Villeneuve na semana passada. 12 de maio. Vocês sabem o que aconteceu há 20 anos atrás? Pois é, se vocês não estavam nesse planeta, saibam que existiu um bordão que entrou para a história, como muitos outros que nós já ouvimos narradores falarem, e Kleber Machado soltou aquele: hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável, não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria perdido. Porque não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. No último metro. Não é possível, né? Não precisa disso. O Schumacher não vai comemorar a vitória, né, Schumacher? O autódromo está vaiando a decisão da Ferrari. O mundo inteiro vai criticar a decisão da Ferrari. O Michael Schumacher não precisa disso. O Michael Schumacher está com tudo para ser pentacampeão do mundo, muito antes do que normalmente se ganha um campeonato. E a Ferrari não precisava ter tomado essa decisão. Pois é. 2 décadas exatas que a Ferrari perpetrou uma das maiores marmeladas da história da Fórmula 1. No circuito A1 Ring, hoje Red Bull Ring, o antigo circuito de Zandvoort, que depois de remodelado voltou ao calendário da Fórmula 1 em 1997. Ouvimos vaias, vimos cenas patéticas que entraram para a história do esporte, que mancharam a história da Fórmula 1, e a Ferrari não tinha a menor necessidade de fazer aquilo. Considerando os antecedentes e o que veio depois, já que Michael Schumacher chegou ao tricampeonato com uma antecedência jamais vista na Fórmula 1 e que dificilmente será igualada, pois eu acho que vai ser impossível alguém ser campeão em tão pouco tempo de campeonato, 4 meses. Da primeira até a prova que o Schumacher foi campeão, 4 meses se passaram. O Grande Prêmio da França, em Manicourt, ele era campeão mundial com várias provas de antecedência. Antes do que for o Mansell, que foi campeão em agosto de 92. Essa antecipação foi quebrada pelo Schumacher, quase assim, arrombando a antecipação anterior. Não tinha a menor necessidade da Ferrari fazer aquilo. Schumacher liderava o campeonato de 2002 com 44 pontos antes do GP da Áustria, com 21 de vantagem para o Juan Pablo Montoya, que era da Williams e estava na segunda temporada na Fórmula 1. E aí vem a Áustria, teve um mega acidente entre o Heidfeld e o Takuma Sato, e o Rubinho liderou praticamente a corrida inteira. O Schumacher só liderou 2 voltas, a volta 62 e a última, por conta do que nós jamais soubemos, porque essas conversas por rádio nunca foram reveladas, o Barrichello nunca revelou o teor daquela conversa, mas deu a entender que foi obrigado a tirar o pé para o Schumacher passar, que houve uma ordem de Ross Brown, que houve uma ordem de Jean Todt, que foi discutido à larga no rádio. E outra vez eu repito, a Ferrari não tinha a menor necessidade, considerando o seu predomínio naquela época de 2000 a 2002, quebrado em 2003, porque ela não dominou tanto, embora fizesse o Schumacher campeão mundial de novo, e depois, pelo 5º ano seguido, em 2004, numa temporada de sonho do construtor de Maranello, e aí sim a hegemonia foi quebrada com o título de Fernando Alonso em 2005,
Mas aquele título do Schumacher, que é o quinto da carreira do piloto alemão, em que ele iguala Juan Manuel Fangio, é uma polêmica absolutamente desnecessária. E uma humilhação a qual foi imposta ao Rubens Barrichello, que a gente pensou assim, caramba, eles não vão ser capazes de fazer isso outra vez. E fizeram com o Massa, tendo como o antagonista o Fernando Alonso. O Fernando is faster than you, em 2010. Mas aquela do Schumacher foi dose para cavalo. Aquela foi dose para cavalo. Inventaram coisas, inventaram histórias, teorias conspiratórias, inclusive um falso sequestro, né? Correu e foi registrado em livro isso, de que a dona Ideli, a mãe do Rubinho, no Dia das Mães, estava sendo sequestrada. Isso está num livro que eu tenho, inclusive, na minha coleção. E essa história foi colocada por um jornalista brasileiro que caiu em descrédito. Evidentemente que eu não vou citar o nome desse jornalista, mas muitos de vocês já devem saber de quem eu falo. Esse jornalista caiu em desgraça diante do público especializado em automobilismo. Gente boa, bom profissional, fotógrafo, mas entrou numa furada igual aquela do Günther Schweizer, né? Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. É mais ou menos desse mesmo xiste, sabe? E esse jornalista espalhou isso aí, como se fosse uma verdade absoluta, e não era. Inclusive o livro foi retirado de circulação pela editora do Marcelo Duarte. Estou dando pistas, tá? Quem seria o autor, quem seria o jornalista, que livro que é. Mas é triste, é triste que essa história do Rubinho tenha feito tão mal a carreira do piloto brasileiro. Porque o Rubinho foi ridicularizado como piloto de uma forma como poucas vezes se viu um piloto brasileiro ser ridicularizado. E hoje ele que está à beira de completar 50 anos, ele completa 50 anos, ele que é geminiano, não é taurino, mas é de maio, do dia 23 de maio, Rubinho completa 50 anos, olha aí, Rubinho correndo de forma digna, pai, apaixonado pelos filhos, apaixonado pelo que faz, competentíssimo, veloz ainda, mesmo já estando no que chamam de melhor idade. Mas ele sofreu um massacre que não merecia. Aliás, eu pergunto, que outro piloto conseguiria ficar tanto tempo na Fórmula 1 se fosse ruim? O Rubens não era um piloto ruim. O grande problema é que a Ferrari sempre colocou os interesses do Schumacher acima de qualquer outro piloto. Com o Irvine não foi exceção e com o Rubinho não seria? Claro que não seria. O máximo que o Rubens poderia dizer, e na verdade eu acho que ele também atrapalhou um pouco, de certa forma, com algumas de suas declarações, aquela história de dizer que ele era piloto 1B da Ferrari. Não pode dizer uma coisa dessa também. E a imprensa brasileira caiu de pau. Os torcedores não entenderam. Eu acho que, na verdade, ele, Rubens, se imputou uma responsabilidade muito grande de suceder um piloto que não tem sucessor e não teve sucessores desde que morreu, que foi o Ayrton Senna. Cada piloto tem que ser ele próprio. Não pode ser o novo Senna. Não pode ninguém entrar nessa esparrela de achar que A vai ser o novo Senna, que B vai ser o novo Senna, que Z vai ser o novo Senna. Isso não existe. Ayrton Senna foi um só. Nelson Piquet foi um só. Emerson Fittipaldi foi um só. Rubens Barrichello também foi um só. E tá aí correndo. Massa também foi um só. O que é grande, o que foi grande, foi a pressão que se impingiu sobre um piloto como o Rubinho. Primeiro por estar na Ferrari. E segundo pela escassez que hoje já virou um jejum que nem Moisés abrindo o Mar Vermelho vai acabar com tanta sede do torcedor brasileiro. Títulos, 31 anos. Iremos porque não tem um brasileiro correndo. Vitórias desde 2009. Não tem vitória brasileira na Fórmula 1. Vão para 13 anos sem vitória brasileira. O máximo tinha sido de 7. Desde Adelaide, 93, até a vitória do Barrichello, quase 7 anos. E também 5
pouco menos de 5 anos, entre 75 e 80. O grande problema é que o torcedor brasileiro ficou mal acostumado. Achávamos, os pachecos, que toda hora ia aparecer alguém para ganhar campeonato. O problema é que não pode um alemão ser campeão, não pode um colombiano, um finlandês, um russo, um britânico, agora com Hamilton, um francês, um italiano. Claro que pode. A Fórmula 1 é global, não é só do piloto brasileiro. E também nós já tivemos muito piloto brasileiro pé de break. Nossa! Tem nem o que falar. Mas com relação ao Rubens, eu acho que a Ferrari pisou na bola, opinião minha, e vendo todo o episódio, tanto tempo depois, eu acho que houve e existe ainda uma injustiça muito grande contra o piloto Rubens Barrichello, que a gente precisa apagar e dar o braço a torcer que o cara é bom demais, que o cara é bota, que o cara é fera, e é um ser humano extraordinário. Acho que todas as coisas que se falaram do Rubinho piloto, elas não fazem mais nenhum sentido quando você vê o que ele faz hoje na Stock Car. E repito, é muito difícil ser companheiro de equipe de um cara que reconstruiu um time em torno de si. Porque a Ferrari, ela se tornou o que se tornou naquela era porque o Schumacher conseguiu as pessoas certas para os lugares certos. Fora o anão, o Jean Todt, o Rory Byrne desenhando e coordenando os projetos e o Ross Brown na chefia. Era a turma da Benetton, exceto o chefe de mecânicos Juan de Villa-del-Prat, que não foi para lá, mas todo o resto, tinha Nigel Stepney, tinha toda uma equipe muito bem urdida para o Schumacher ganhar campeonato. Não era para qualquer outro piloto. Ah, mas o Irvine quase ganhou em 99. Esqueçam, o Irvine não tinha estofo de campeão. O Rubens poderia ter, teve momentos maravilhosos na Ferrari. Ele tem grandíssimas vitórias. Das 11 vitórias do Rubens na Fórmula 1, tem 3 ali que são antológicas. Hockenheim e 2 em 2003, Silverstone e Suzuka. E dá para colocar uma em Nürburgring também, ou outra em Monza. Olha aí, já são 5 grandes vitórias do Barrichello na carreira. De todas que conquistou. Agora, a vaia da plateia do Al-Unring representa tudo o que a gente achou daquilo, e foi uma pataquada que não tinha necessidade daquilo. Foi um espetáculo grotesco da Ferrari, com a anuência da FIA. Max Mosley passou pano, pagou-se uma multa pecuniária e foda-se. E, aliás, a multa pecuniária não foi nem pela questão da ordem de equipe. Os rádios, vocês sabem, os rádios não eram revelados nas transmissões, como são hoje. Foi pela quebra de protocolo no pódio. É que quem sobe no degrau mais alto é o Barrichello e não o Schumacher. E o troféu da vitória está com o Rubinho. Vocês sabiam disso, gente? O troféu da vitória de Zandvoort de Al-Unring 2002 não é do Schumacher, é do Barrichello. Porque o próprio Schumacher reconhece quem ganhou aquela corrida e quem deveria ter vencido. Mas havia, vamos dar a vitória ao alemão porque ele tem que abrir vantagem ao Juan Pablo Montoya. Não precisava. Não precisava, não havia a menor necessidade. Lembrem-se que o cara foi campeão mundial em julho. Em julho. Não precisava. Mas é a Ferrari. É a Ferrari, é a Fórmula 1. São os interesses. São as falcatruas. E desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe jogo de interesses no esporte. É uma pena, mas aquele episódio, Áustria 2002, foi muito ruim para a história da Fórmula 1. Por quê? Toda hora a gente lembra disso aí. A gente queria apagar da memória. Mas tá aí, né? Vai fazer o quê? Isso faz parte da... Isso é uma mancha negra na história da Ferrari. É uma mancha negra, dentre muitas do currículo do Schumacher, que não é santo. Foi um grande piloto, mas não é santo. Olha o que ele fez com o Hill. O que fez com o Villeneuve. O que fez com o Alonso em treino de classificação.
A espremida do Barrichello no Hungaroring quando ele era piloto da Mercedes. Aquele ai, 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 ai do Galvão. Lembram? E muitas outras coisas. É um grande piloto, mas nunca... Não podia ser como é. Ou como foi, como piloto, mas fazia. Jogava sujo, jogava duro, pesado. Dizer que tem que ser filho da puta para ser campeão... Não posso concordar muito com essa tese. Mas acredito que isso exista. Especialmente porque Prost e Senna se engoliram vivos. Né? E aí tudo começou. Porque até ali não era tão desvelado quanto foi com Prost e Senna. Ali foi um nível de animosidade que acho que a Fórmula 1 talvez tenham tentado com Hamilton e Verstappen, mas não chega aos pés de Prost e Senna, porque era na mesma equipe a rivalidade. Talvez Hamilton e Rosberg, menos também, né? Vamos combinar que muito menos, muito menos. Vejam, pesemos na balança o que representa o Hamilton, o que representa o Nico Rosberg na Fórmula 1. Mas para o Barrichello, Áustria 2002 é um fardo enorme. E dentro da própria Globo, a maldade que se fazia com ele, as sacanagens que foram feitas com ele, Cacete e Planeta, pintando com Rubinho. Não vou falar de outras pessoas porque não cabe. Mas lembro que, ao final da corrida, nos falava de outra coisa, a questão da ética, a questão da moral e tal, aquilo deu o que falar. Eu saí muito tarde da Globo, eu trabalhava lá na época, 2002, na produção, auxiliando o Ricardo Porto na parte de coordenação. O Ricardo fazia o switcher, eu lá anotando tudo direitinho, e a gente ia para ele de edição, cobria as imagens, era o João Pedro Paz Leme, o repórter, se não me engano, se não era o Bassan, mas enfim, era um ou outro. Alexandre Moreira Leite na produção internacional, e foi um episódio feio. Foi feio para todo mundo. Feio para o Schumacher, feio para a Ferrari, feio para o Rubinho e feio para a Fórmula 1. E depois a Ferrari ainda repetiu. A Ferrari teve coragem de repetir isso, num nível não tão vexaminoso, eu diria. Escancarou porque o rádio estava aberto, estava gravado e foi humilhante para o Massa. Acredito eu que não tenha sido bonito para ele também. Como também não foi legal para o Barrichello. Agora, esse segredo de cocheira, esse segredo de liquidificador que ficou da Áustria, me dá a certeza de que o Rubens ele foi impelido a se submeter, a tirar o pé e a perder aquela corrida. É um troço que eu nunca vi. Né? Um piloto fazer de uma forma tão assintosa. Nem o Berger, em 91, com a história do Eu Sabia, que o Senna tirou o pé para o Berger ganhar, nem aquela história do Eu Sabia, que rendeu depois uma puta bronca do Boni ao Galvão Bueno, nem aquilo do Eu Sabia foi tão assintoso. Mas aquilo foi pesado. Aquilo foi pesado e eu tô lembrando porque são 20 anos de um episódio que eu preferia que nunca tivesse acontecido. Eu acho que o Rubens também preferia que não tivesse acontecido. O público que acompanha a Fórmula 1 também preferia que aquilo não tivesse acontecido, porque é uma marmelada sem gosto nenhum. A não ser um gosto amargo de um vexame que poderia, repito, ter sido evitado. Por tudo. Não havia a menor necessidade de o Schumacher ganhar aquela prova. Por ego, só porque abrir mais pontos do Montoya, cara, e já ia sair dali à frente do Montoya de qualquer jeito do campeonato. Se 21 ou 23 pontos, saiu 27, metade dos pontos, 54 a 27. Porque na época só pontuava os 6 primeiros, e foi o último ano desse regulamento, inclusive. Cara, Schumacher ganhou o campeonato em julho, gente. Olha o que o camarada fez. Olha o que a Ferrari tinha de carro. Fora a história do cavalete e manicure, né? Pra cima de quem? Do Rubinho, que não largou naquela prova. É brincadeira, não.
A Ferrari fez de tudo para irritar o fã da Fórmula 1. Se o Schumacher tem culpa em grande parte do que aconteceu com ele, dos acontecimentos, acho que 97 poderia ter servido de lição, porque ele foi eliminado do campeonato, ele perdeu o vice, embora todos os pontos, todas as vitórias ainda constassem a título de estatística, mas ele está lá, não tem uma lacuna entre o Villeneuve e o Frentzen. O Schumacher foi eliminado do campeonato. Nem aquilo serviu de lição para o Schumacher ser um bom perdedor. E olha que ele perdeu 2 campeonatos para o Hakkinen. Né? Perdeu 98 na pista, que não dá para segurar o Hakkinen, e perdeu 99 porque ele tinha quebrado a perna em Silverstone. Mas depois ganhou tudo até 2004. Depois ele foi tragado pela falta de competitividade da Ferrari em 2005. E em 2006, sim, aí sim, a gente pode dizer que o Schumacher fez uma briga malemar, excetuando o Mônaco, né? Excetuando o Mônaco, ali foi uma briga justa com o Fernando Alonso. E venceu o melhor naquela ocasião. E venceu o melhor piloto naquele campeonato. Não que o Schumacher não merecesse ser campeão todos os anos de Ferrari, 2000, 2004. Mereceu. Claro que mereceu. Era o melhor piloto? Ou alguém tem dúvidas? Mas o caráter. Esse é o problema do Schumacher. E é isso. A gente lamenta muito que isso tenha acontecido e temos que recordar, porque são 20 anos. De hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim? Pois é, a Ferrari foi capaz de entregar uma posição na última volta. O Rubinho teve que tirar o pé, teve que sujeitar aquilo. Não precisava, Rubinho. Você não precisava, você é grande. Schumacher, você também é grande. Você também não precisava daquilo. E a Ferrari, que é imensa, a equipe de maior número de vitórias da Fórmula 1, também precisava daquilo. Que vergonha. Uma vergonha. Mas faz parte do jogo. Tomara que isso que a gente falou agora, que outras equipes não façam igual. Você pode ter ordem de equipe, mas que seja feito com lisura. Não dessa forma feia que a Ferrari fez em 2002. Foi muito feio, mas muito feio mesmo. Para todos os envolvidos. Todos. E aí dá um gosto amargo na boca ter que falar daquilo. A gente faz esse TBT como uma recordação, mas querendo que fosse num outro tom. O problema é que não dá para voltar no tempo. Já aconteceu, acabou, passou. E está na história. E está na memória. Esse é o grande problema. É porque ficou marcado na história, na memória da gente. É um fim de semana sem Fórmula 1, mas a gente é obrigado a lembrar de Áustria 2002 dessa forma. É isso, gente. Quinta-feira voltamos com mais TBT aqui no canal A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. E eu espero vocês. Um abraço. Tchau, tchau.